eles têm aqui uma religião maradoniana, uma igreja maradoniana. Isso mesmo, Diego Maradona é o deus deles. Para ter uma ideia, tem 1 milhão de inscritos, de fiéis inscritos. Eles comemoram o Natal dia 30 de outubro, que é o dia do nascimento do Diego, nada mais justo. E como o Maradona nasceu em 1960, oficialmente hoje nós estaríamos no ano 59 DD, depois de Diego. Esses argentinos se acham. Terceiro destino da minha viagem, então, Buenos Aires. Estou aqui na Praça do Congresso. Vou fazer uma ida até na Casa Rosada, lá na Praça de Maio. Acho que é isso. Vou parando se tiver alguma coisa legal pelo caminho. Não sei, vamos ver o que vou encontrar. Aproveito para comentar que o Congresso aqui da Argentina, o prédio em si, né, é muito parecido, como dá para ver claramente, com o prédio do Congresso norte-americano, em Washington. Então, filósofos de plantão, encontrei aqui ainda na Praça do Congresso uma cópia do Pensador, do Rondin, só que tem um pombo cagando em cima da cabeça dele. Mas não é uma estátua qualquer, né? Esse Pensador, pelo que eu estava lendo, foi esculpido em 1907 nos moldes do original e o próprio Rondin assinou a estátua. Então, né, um símbolo aqui da politização argentina. Politizado e também um povo leitor. O argentino lê muito. Se der tempo, ainda vou visitar a livraria O Ateneu hoje. É uma livraria muito bonita aqui em Buenos Aires. Eu mostro aqui. Então, logo saindo aqui da Praça do Congresso, tem o prédio do Palácio Barolo. Ó, não sei se você lembra, a gente viu um bem parecido lá em Montevidéu. Era o gêmeo. Acho que vou visitar ele. Mas eu vi que tem um tour com degustação de vinho às 8 horas. Então, a gente chama de gêmeos porque foram construídos pelo mesmo arquiteto, eles são idênticos. Esse, o Barolo, foi construído antes, em 1923, e tem um monte de referências, tanto à Divina Comédia quanto à maçonaria. O que tem no Uruguai, em Montevidéu, que é o Palácio Salvo, também é assim, mas foi construído em 1928. A parte legal de ver aqui, entre outras coisas, é a vista. A vista da cidade de Buenos Aires é bem legal daqui de cima. Então, galera, agora eu tô aqui na 9 de julho em Buenos Aires e eu queria comentar duas coisas. Primeiro, o argentino adora dizer que essa é a avenida mais larga do mundo. Não é verdade, certo? Ela é larga, claro que é larga, ela tem 140 metros e 14 faixas, mas não é a mais larga do mundo. O próprio eixo monumental em Brasília tem 250 metros. Mas enfim, ali atrás tem o obelisco, depois a gente vai passar lá. Mas eu queria falar do prédio que está aqui na frente. Então, o prédio hoje abriga o Ministério das Obras Públicas e o Ministério do Desenvolvimento Social aqui da Argentina, mas o curioso é o mural da Evita Perón. Tem 2 murais, um de cada lado. A Evita Perón, que foi uma ativista política e primeira-dama aqui da Argentina, do lado de cá o mural mostra ela, tipo, bem revolucionária, falando pro povo, porque do lado de cá ficam os bairros ricos de Buenos Aires. E lá do outro lado tem um mural dela mais sorridente, porque ficam os bairros pobres. Então ela foi sempre uma grande ativista que lutou muito junto com o movimento operário por justiça social. Olha o que eu estava falando, vim aqui do outro lado então do prédio do Ministério do Desenvolvimento Social para mostrar. Esse é o mural dela, então bem mais sorridente, virada aqui para os bairros mais pobres de Buenos Aires. Bom, depois de bastante caminhar, cheguei então na Praça de Maio. Aqui atrás dá para ver já a Casa Rosada, sede do governo argentino. Mas eu queria mesmo falar das mães da Praça de Maio.
Então essas mães da Praça de Maio são exatamente essas mulheres que se reúnem com uma fralda na cabeça, uma buraco na cabeça, para lembrar os filhos que desapareceram da ditadura. Dá pra ver que tem até uns lenços ali, ó, ao redor da praça toda. Eu não sei se dá pra ver direito, mas são esses lenços aí, ó. É só porque como a gente tá na frente da Casa Rosada, é território federal, não dá pra subir o drone. Senão eu mostraria de cima como é que é. Por isso e pelo fato também de que eu não tenho drone. Outra coisa que tem aqui na Praça de Maio é a Catedral Metropolitana. Podia aqui estar falando do Papa Francisco, que trabalhou bastante tempo aqui, mas vou falar de uma outra coisa bem engraçada aqui com relação à religião. Engraçada mais ou menos. Eles têm aqui uma religião maradoniana, uma igreja maradoniana. Isso mesmo, Diego Maradona é o deus deles. Para ter uma ideia, tem 1 milhão de inscritos, de fiéis inscritos. Eles comemoram o Natal dia 30 de outubro, que é o dia do nascimento do Diego, nada mais justo. E como o Maradona nasceu em 1960, oficialmente hoje nós estaríamos no ano 59 DD, depois de Diego. Esses argentinos se acham. A catedral é muito bonita, vale a pena entrar para dar uma olhada. A entrada é gratuita. E entre outras coisas, ali você encontra também o túmulo de José de San Martín, que foi um revolucionário que ajudou na libertação de muitos países aqui da América do Sul, da Espanha, principalmente Argentina, Chile e Peru. Agora chega de Praça de Maio, Avenida de Maio, tudo de Maio. Vou pegar o metrô agora para ir até a livraria O Ateneu, uma das mais bonitas que você já viu, que eu já vi. Bom, enfim, uma livraria muito bonita. Por que eu digo que ela é uma das mais bonitas que eu já vi? Porque, bom, ela era um teatro, olha só, e aí transformaram em livraria. A parte ali do palco agora é um café. Tá aí então, livraria El Ateneu. Se você estiver passando por Buenos Aires, não deixa de entrar, é muito legal. Aproveita e se inspira no argentino, que é um povo muito leitor, entra, compra um livro. Não achei nenhum Costa, mas achei algo melhor, achei uma Havana. Vou lá comer então aquele alfajor clássico com um cafezinho. Amanhã vou fazer um passeio macabro. E aí, gente, olha eu aqui de novo. Hoje eu disse que o tour ia ser macabro, né? Já viu onde a gente tá? Cemitério da Recoleta. Mas não para ver o túmulo da Evita. Eu quero mostrar 4 histórias bem assustadoras. Mais ou menos assustadoras. Então aqui a gente tem a primeira tumba de Rufina. Essa é uma história interessante. A mãe dava sonífero para a menina dormir enquanto saía com o amante. Um dia ela deu demais. A menina dormiu. Ela achou que tinha morrido, enterrou. E a menina acordou no cemitério. Pensa que a menina acordou no cemitério e tomou um susto tão grande que morreu de ataque cardíaco. Na verdade, é um caso clássico de catalepsia, por isso que se fazia velórios, né, de pelo menos 24 horas antes de enterrar as pessoas. Então, eu não acredito muito nessa ligação com o cachorro, mas aqui diz que essa menina saiu lua de mel e morreu na Áustria, aos 20 anos. E o cachorro morreu no mesmo dia, 14 mil quilômetros distante. Esse túmulo aqui atrás é o túmulo do coveiro do cemitério. Aqui na Recoleta eram enterradas, e ainda são enterradas, só pessoas muito ricas. Só que o coveiro queria ser enterrado aqui. Então ele mandou construir uma tumba para ele. Tá, até aí normal. A parte macabra é que ele mandou vir o túmulo da Itália, mandou fazer o túmulo na Itália já com a data. E aí quando o túmulo chegou, ele pediu demissão e se matou naquele dia. É esse túmulo aqui, ó. Ele tá fechado, mas aqui embaixo tem uma aberturinha, acho que dá pra ver a data e a escultura que o coveiro mandou fazer. Que coisa louca, né?
Essa história é muito legal. Talvez seja a lenda urbana mais famosa do mundo. Bom, diz que essa menina, Luiz Maria, ela morreu de leucemia aos 15 anos. Bom, conta a lenda que um dia um rapaz, numa festa, encontra uma garota de 15 anos, muito bonita, dança com ela, enfim, empresta o casaco. Sabe aquela coisa de, vou buscar o casaco no dia seguinte e tal, né? Aquela desculpa. Então ele chega na casa, pede pela garota. A mãe diz que ela tá morta há anos e enterrada aqui na Recoleta. E ele vem, encontra o túmulo da menina e, se não bastasse, ainda encontra a jaqueta dele em cima do túmulo. Claro que é um pouco macabro, mas acho que as histórias são bem interessantes. Tem algumas bem mais interessantes. Eu só quis contar essas 4, que é pra, se você vier aqui, não visitar só o túmulo da Evita, né? Dá uma circulada, tem umas histórias bem interessantes. Então é isso, fechou o tour. Não vou mostrar o túmulo da Evita Peron, esse se você quiser vir ver, já que é o mais famoso, esse eu não vou mostrar. Mas é bem legal, apesar de macabro, vale a pena a visita no cemitério, é bem interessante. Só mais uma coisinha de curiosidade, a Evita Peron, no seu enterro, acredita-se que teve mais de 2 milhões de pessoas. Sendo que o tumulto foi tão grande que 8 pessoas morreram e 200 ficaram feridas. Então tá, você saiu do cemitério da Recoleta, ou nem foi, enfim, mas o que fazer agora? Tem 3 coisas aqui por perto que são bem legais. Se você quer ver Monet, Pissarro, Renoir, enfim, aqui atrás tem o Museu de Belas Artes. Nas terças-feiras é gratuito. Se você quer ver arte latino-americana, pra lá tem o Malba, muito legal. Lá vai ter Frida Kahlo, vai ter Tarsila do Amaral, enfim. Se não, você pode seguir por aqui, você vai encontrar também vários parques, o Jardim Japonês, o Rosedal, tem também o Planetário. Tem bastante coisa para fazer aqui na Recoleta. Sem contar que tu pode tirar a foto, aquela clássica com essa flor, que, bom, não tem nada de grandioso, mas é um cartão postal, né? Dizem que ela abre e fecha de manhã e de noite. Não sei, mas é legal, vale a pena vir. Tá, então, agora cheguei no Malba. Aqui tá o quadro brasileiro mais caro e certamente o mais famoso também. Sabe qual é? Uma dica, ele tá avaliado em 40 milhões de dólares. Vai pensando aí. Acontece que o Malba tava fechado hoje, né? Então você vai pensando até amanhã qual é esse quadro tão caro e famoso brasileiro, né? Eu te mostro. Agora eu vou aproveitar que eu tô aqui perto e vou no Planetário Galileu Galilei. Então, o Planetário é de 1966 e ele tem 5 andares com várias exposições, museus e tal. Cada sessão cabe 200 pessoas, são 3 diferentes, eu acho. No domingo, às 12 horas, é gratuito. E as sessões normais são 200 pesos por pessoa, uns R$12. Vale muito a pena ir, é bem legal para crianças de todas as idades. Olha, se tem uma coisa que não dá pra dizer, é que tu ficou sem programação em Buenos Aires. Tem de tudo e para todos os gostos. Por exemplo, agora eu tô no Rosedal, que foi inaugurado em 1914. Tá, e o que é um Rosedal? Óbvio, né? Então é um lugar onde tem roseiras. Tem 18 mil roseiras aqui. Essa aqui é só uma parte. Cheirinho é uma delícia. Feito então, terminando esse dia, tô destruído, caminhei um monte, mas tô até me sentindo já mais zen aqui no Jardim Japonês. Tranquilidade. Então, hoje é meu último dia aqui em Buenos Aires, hoje à noite vou para Santiago. Mas eu quis dar uma voltinha aqui no bairro de São Telmo para encontrar uma personagem que é a cara da Argentina. Diz que mora numa esquina por aqui. Olha ali, encontrei, já tem até gente tirando foto com ela. Mafalda, queridíssima, super crítica. Personagem criado pelo Quino, né? Um argentino, que veio aqui em homenagem a ele. Agora sim, olha que oportunidade incrível, uma entrevista exclusiva com a Mafalda. Mafalda, o que tu tá achando da política brasileira?
Ficou muda, deve estar horrorizada a Mafalda, coitada. Feito, agora sim no Malba com ele aberto. Será que alguém acertou o quadro? Vários me mandaram várias respostas. Chutaram Portinari, alguns até Iberê Camargo. Acertou quem disse Tarsila do Amaral, né? O Abapuru. Então o Malba é um museu de arte latino-americana aqui de Buenos Aires. E é aqui que fica o Abapuru, aquela obra da Tarsila do Amaral, que é clássica do período antropofágico, do modernismo brasileiro. Na verdade foi um presente dela para Oswald de Andrade. O curioso é que, apesar de ser um símbolo modernista, ele não esteve na Semana da Arte Moderna de 22. Aqui também a gente pode encontrar alguns quadros da Frida Kahlo, por exemplo, esse autorretrato dela com alguns animais de estimação. Frida Kahlo, que é bem conhecida principalmente pelos seus autorretratos, pintora mexicana. E olha que curioso, aqui tem uma pintura do Diego Rivera, que é marido da Frida Kahlo, mas que não pintava quadros, na verdade ele pintava murais. E ele não pintava quadros porque ele achava que eram meio elitistas. Claro que existem muitas outras obras modernas e contemporâneas também aqui no Malba. Vale muito a visita. Para finalizar o dia, não dava para deixar de passar no Caminito. Eu, na verdade, não fiquei muito porque é meio turístico, né? Fui mais para dar uma volta, para conhecer, ver, enfim, uma música e comer alguma coisa por ali. Mas é bem legal, vale passar, mesmo que seja para dar uma olhada, tirar umas fotos, é bem interessante. Bem ali pertinho também, porque é no mesmo bairro, né, La Boca, fica o estádio do Boca Juniors, então vale visitar também a Bombonera, quem gosta muito. Parece que tem entrada com tours a 320 pesos. Mas eu acabei não indo. Tá, olha só, não sei se é de interesse, mas eu vou aproveitar para dizer, se você estiver vindo para cá, faça que nem eu. Não venha direto de avião, certo? Tu perde a graça. Tá, como que eu fiz? Eu fui de avião até Montevidéu e ali peguei um ônibus até Colônia do Sacramento. De Colônia, passei um dia lá e aí vim de barco, de ferry, até aqui em Buenos Aires. É bem mais divertido. Nossa, isso. Gente, acabei de chegar aqui em Buenos Aires e eu vou ficar num hostel aqui, né? Então eu coloquei as coisas no locker e tranquei com o cadeado que minha irmã me deu. Olhem o cadeado. Ele abre sozinho. Super seguro, né? Não, olha, vou te contar. Se você veio até aqui, não deixe de colocar um comentário aí com a hashtag compra um cadeado, porque esse que minha irmã me deu não tá valendo nada. Então esse foi o nosso vídeo aqui pro Buenos Aires, espero que você tenha gostado. Se faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários. E não deixe de ver o próximo vídeo da nossa série aqui da América Latina, é o 4º, e ele é de Santiago, no Chile.